Anote o seu relógio, 20 para as 10. Até 1 nós saímos daqui, fique despreocupado. Tá bom? Queridos, é um prazer estar com vocês nessa manhã, para participarmos desse culto ao Senhor, desse culto de adoração, aquele que era, que é e sempre há de ser. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, em Isaías, capítulo 40. Se você trouxe a sua Bíblia, eu quero estimular os irmãos a trazerem as suas Bíblias. Eu sei que o celular é bastante cômodo, né? Mas eu creio que o celular é melhor quando você está ali no metrô, no ônibus, né? Eu sou meio da moda antiga, sabe? Eu tenho uma Bíblia, várias Bíblias em casa, uma prateleira só de Bíblias. Eu tenho uma Bíblia no meu carro para um caso de emergência, que a gente nunca sabe, e uma Bíblia na mesa de trabalho. Eu sou Bíblia, mas da Bíblia papel. Apesar que temos sido muito abençoados por esses aplicativos, eles são bastante apoiadores para nós. Quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Sim, amém. Diz assim as Escrituras, versículo 3 até o 5. Isaías 40, versículo 3 até o 5. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplainados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Curve sua cabeça em nome de Jesus. Pai Santíssimo, Senhor eterno, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que estamos aqui. Foi Tu que nos escolheste primeiro, e Tu, Senhor, és o fiel hermeneuta, intérprete destas Escrituras. Abençoa, Senhor, clarifica, traz, Senhor, à nossa mente esta palavra e que ela produza em nós os frutos desejáveis. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, no sermão anterior, que eu preguei dia 14 de abril, consolo, uma resposta de Deus para o mundo, eu vou fazer somente algumas pinceladas, e esse sermão foi sobre os 2 primeiros versículos desse mesmo capítulo. A primeira pincelada que eu quero trazer é para trazer à memória: o Evangelho é um ato exclusivo de Deus, é a resposta de Deus Santo à iniquidade e pecado da humanidade. 2. Essa resposta, que parece ser de uma ira reagente, porque Deus é santo, se manifesta em graça e misericórdia. Paulo vai escrever lá em Romanos 5, do 20 ao 21, diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isaías diz aqui que Deus tem uma resposta para o pecador, para a iniquidade, para o pecado. Diz assim: pois já receberam em dobro da mão do Senhor. 3. Que essa resposta é maior do que foi a nossa ofensa. A nossa ofensa, ela trouxe prejuízo à humanidade. A nossa ofensa trouxe prejuízo à natureza. A nossa ofensa trouxe prejuízo ao cosmos. Não foi um simples pecadinho. Mas, em detrimento disso, sendo Deus um Deus santo que deveria agir em ira e nos aniquilar, Ele reage em graça. Aqui no espaço-tempo de Isaías acabara de profetizar que aquele povo escolhido de Deus, que passou por todas as experiências do deserto e da manifestação da glória no Monte Sinai, esse povo que
viveu dias de glória com o reinado de Davi, depois de Salomão. Era um povo idólatra, um povo pecaminoso, um povo que não reagia à graça e misericórdia de Deus. E no espaço-tempo, Isaías disse: vocês serão cativos em terra estranha, vocês serão levados para a Babilônia. Mas a ira do Senhor não é para sempre. E logo no 40 ele diz: eu vou levar, mas eu vou trazer vocês de volta. Assim é o Evangelho de Deus incorporado na pessoa de Jesus Cristo, manifestado em amor e em graça. Quarto, que quando entendemos que todo o trabalho de salvação foi planejado e executado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, restando a nós a fé, somente a fé, para a salvação e transformação, como diz Paulo em Romanos 1,17, o meu justo viverá pela fé, que nada depende de nós, mas única e exclusivamente dele, nós compreendemos com mais exatidão o que é de fato o Evangelho. Evangelho é a manifestação de graça de Deus para a humanidade, para restabelecer diante dele aquilo que ele havia criado. Antes de nós entrarmos no versículo 3, eu queria trazer algo para nós aqui como uma introdução, como um preâmbulo. Precisamos pensar sobre isso. Há pessoas, ou existe a possibilidade de pessoas viverem toda a sua vida cristã sem compreender de fato o que é a mensagem do Evangelho. Isso parece aberração, porém não é pouco comum. Isso se dá por algumas coisas. Primeiro, ou a dura realidade da vida que não se encaixa com a ideia de um Deus amoroso. A nossa vida é fácil? Pergunta para o vizinho aí, mas com bastante cuidado para não espantar o cliente. E aí, sua vida é fácil? Você conhece vida fácil? Parece que os sofrimentos que passamos, as perdas que sofremos, elas não se encaixam na ideia de um Deus amoroso. E isso pode deturpar a mensagem do Evangelho. A ideia é que sempre será necessária a intervenção humana para adquirir a salvação. A salvação é um ato exclusivo de Deus, mas vez por outra, quando nós não compreendemos que é isso de fato, nós queremos dar uma ajudinha para Deus. Queremos pagar alguma coisa para Deus. Queremos dar um contra-cheque para Deus. Aqui está a minha parte na salvação, Deus. Toma aqui. Eu quero chamar essas coisas de preconceito nessa manhã. Existe um preconceito com respeito ao Evangelho. Somos todos preconceituosos de uma forma ou de outra. As Escrituras vêm justamente para clarear isso em nossa vida. Às vezes nós estamos sem óculos, olhando para a mensagem do Evangelho. Se eu tirar o óculos aqui agora, queridos, eu só vejo borrão. Não vejo nada. Eu sei que ali está minha esposa e nada mais. E às vezes nós estamos vendo para o Evangelho sem óculos. Os óculos da graça de Deus. Parece dúbio, imagem duplicada, borrada, embaçada. Mas por que isso acontece? Porque nós temos um inimigo. Eu e você temos um inimigo. E o seu nome é diabo. E não pense que há muitos diabos, não. Há somente um diabo. E o papel dele é nos roubar esta mensagem. Abra comigo aí Mateus capítulo 13, versículo 18. Jesus nos fala, do versículo 18 até o 23, ele fala-nos sobre a parábola. Uma parábola referente ao semeador. E vocês conhecem essa parábola.
Essa parábola diz que quando saiu o semeador a semear, veio o inimigo para roubar. Versículo 19 diz: a todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Se você não está lembrando bem dessa parábola, veja só, a parábola, ela fala a respeito de um semeador que saiu a semear, uma parte da semente caiu em terra dura, a outra caiu entre pedras, a outra caiu entre espinhos, e somente uma pequena parte daquelas sementes caiu em terra boa. E o Senhor explica aqui o significado dessa parábola. E por trás Ele nos fala que é o diabo o tempo todo que está manipulando, ou tentando manipular a nossa mente com referência ao Evangelho. Ele quer nos roubar a mensagem do Evangelho. E nesse mesmo capítulo, do verso 24 ao 30, em sequência ele fala como que o inimigo age na surdina. O Senhor da terra foi e plantou a semente do trigo. E quando o trigo brotou e começou a crescer, os seus servos disseram: Senhor, o Senhor não usou uma boa semente? Porque nós estamos vendo aqui que o joio foi semeado junto com a boa semente. E o Senhor nos fala assim: foi o inimigo que de noite veio e jogou o joio para crescer junto com o trigo. O papel do diabo, o único interesse dele é preencher nossa mente e nosso coração com preconceitos contra Deus, contra o Senhor Jesus, contra a fé cristã. O único objetivo dele é afastar as pessoas de Deus, e não importa como se faz isso, desde que isso aconteça. A maneira mais comum de todas é simplesmente encher nossa cabeça com noções completamente erradas sobre o real significado da mensagem cristã. Nesse exato momento, o diabo está tentando, de todas as formas, roubar-lhe a preciosa semente da mensagem do Evangelho. E não pense que você é imune a isso. Você se lembra de Pedro? Pois é, Pedro. No momento ele abria a boca para dizer: tu és o Cristo de Deus. Mas no momento seguinte, ele foi contra o Evangelho. Não, Senhor, você não vai sofrer a morte de cruz. Preserva-te a ti mesmo. E a resposta do Senhor Jesus, não diretamente para Pedro, mas sim para o diabo, diz: arreda-te, Satanás, porque você não sabe das coisas de Deus. É assim que ele fez com o jovem rico. O jovem rico que se aproximou do Senhor disse: Senhor, como é que eu posso ter a vida eterna? E o Senhor falou: olha, você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, você tem que amar o próximo, você tem que fazer tudo o que está na lei. E o jovem falou: tá bom, eu estou fazendo isso, joia. Então Jesus falou assim: então vai e vende tudo o que você tem, distribui aos pobres e siga-me. E aquele jovem saiu triste da presença do Senhor, porque isso lhe pesou muito no coração. Foi-lhe roubado ali a mensagem do Evangelho. Assim ele fez com a nação de Israel, ao mentir sobre a ressurreição de Cristo, Mateus 28, do 11 ao 15. Se até hoje a nação de Israel está em cegueira espiritual, é porque naquela época, logo após a ressurreição, foi pago um preço para aquelas pessoas mentirem a respeito do túmulo vazio, para dizer que não que Cristo ressuscitou, mas que alguém havia roubado o corpo. Assim ele faz hoje, conforme 1 Timóteo 4:1, com ensinamentos de demônios e doutrinas totalmente desconexa com a palavra de Deus. Assim ele faz hoje com os nossos filhos, quando nossos filhos adentram as universidades crentes e saem ateus. Entram com fé e saem sem fé.
É assim quando você chega à adolescência, depois de ter passado um tempo com seus pais vindo à igreja, e de repente você, não, eu não vou para a igreja, eu não quero isso, isso não faz sentido. O inimigo te roubou o evangelho. Dito isso, para fechar essa palavra, abra comigo Gálatas 1, verso 8 e 9. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquilo que recebestes, seja maldito. Agora vamos ao verso 3 de Isaías. Olha o que está escrito aí: preparai o caminho do Senhor, endireitai do ermo vereda a nosso Deus. Quando nós falamos em Evangelho de Deus, nós falamos sobre o cristianismo. E aqui nós paramos para fazer duas perguntas. Será que o cristianismo é que faz isso? Que faz essa preparação, que faz esse link de céu e terra, o caminho do Senhor? Se é que faz, como faz? A resposta está aqui no verso 3 a 5. No finalzinho do verso 2 de Isaías, eu quero que você perceba o que Isaías escreve. Ele escreve no finalzinho do verso 2: e que já recebesse em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Esse recebimento que é a manifestação de graça, sim, do Senhor. E como que isso se dá? Como Deus nos perdoa? Como que Ele comunica a nós a sua graça infinita? Sua misericórdia que se renova todos os dias. Como que isso acontece? Como que Ele muda a nossa condição e nos oferece um novo começo e uma nova vida? Porque o cristianismo é isso, é nova vida. O Evangelho é exatamente isso, é nova vida. Se é nova vida, como isso acontece? Como Ele derrama sobre nós as bênçãos tão poderosas sobre nós? Nós vivemos uma época em que a humanidade está cansada, por conta dos efeitos de uma guerra, de um conflito que começou lá no Éden. É um conflito que o Isaías fala: anunciai que já é findo a sua milícia. A alma humana está cansada. São tantas tentativas de se promover, de se transformar, com promessas, e colocamos nossa fé na poderosa capacidade de nos refazer, mas falhamos e falhamos. Homens e mulheres cansados à beira da exaustão, prontos a acreditar em qualquer coisa, se agarrar em qualquer tipo de evangelho. Ao ligar a televisão, você vai ter um tipo de evangelho. E a mim me parece que esse tipo de evangelho é o evangelho iFood. Você vê o que precisa e manda ser entregue pelo motoboy. Preciso de cura, preciso de trabalho, preciso que a minha alma se sinta aliviada, preciso... E você faz o seu pedido. Mas será que o evangelho é isso? Homens que se intitulam apóstolos, mas não são. Pessoas que se dizem grandes e ungidas, mas não são. Pregando um tipo de evangelho que só está fazendo que as multidões fiquem mais cansadas e mais oprimidas. Não. A essência da mensagem é o Senhor. Preparai o caminho para o... Preparai o caminho para o Senhor. A mensagem
do Evangelho é o Senhor. Esta passagem aponta para Jesus Cristo, nosso Salvador. As bênçãos de Deus não podem vir a nós a não ser pelo Filho de Deus. E aqui eu quero fazer algumas perguntas para você responder. Cristo é essencial para você? Se Cristo fosse tirado da sua vida, a sua vida como ficaria? A questão central do Evangelho é Cristo. O Senhor que se apresenta, Ele próprio, encarnado, humano, mas divino, andando e sentindo as nossas dores e anseios. Preparem o caminho do Senhor. Isso aqui é uma novidade. Aquela geração de Isaías não tinham visto grandes coisas, mas eles podiam ler que um dia o Monte Sinai pegou fogo e tremeu pelo poder de Deus, que o próprio Deus escreveu em tábuas de pedra a lei que foi dada a eles, que aquelas gerações passadas, eles passaram pelo Mar Vermelho, que Deus estava com eles no deserto, numa coluna de fogo, e que de manhã estava com uma nuvem de glória. Eles não viram nada disso, essa geração de Isaías não viu isso. Porém, agora algo novo iria acontecer. Deus não ia fazer tremer a montanha novamente. Deus não iria com um raio escrever novamente a lei sobre pedras, mas Ele próprio se encarnando e descendo à humanidade, e Deus entre os homens para trazer a libertação. Isso é o Evangelho. Isso que Deus inspira a Isaías falar é algo novo, é inédito, é extraordinário. Como é que Deus pode estar conosco? Lá no passado, quando Deus estava próximo a dar a lei, o Senhor fala a Moisés: Moisés, presta atenção, fala para o povo jejuar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque ao terceiro dia eu vou descer sobre o monte. Mas Moisés avisa para o povo que é o seguinte: ninguém toque no monte, nenhum animal, nem pessoa, porque a minha santidade vai matar. Às vezes nós temos essa ideia de Deus, de um Deus que está muito longe de nós, de um Deus que está pronto para punir a nossa vida. Até penso que tem irmãos que não vêm no culto de oração e nem na vigília para não ser, como é que fala? Para não ser queimado. Mas não é isso que Isaías está dizendo. Ele está dizendo que preparai o caminho para o Senhor, porque Ele está descendo até vocês. É assim que Mateus, Marcos e Lucas vão descrever sobre o Cordeiro de Deus. Então a gente pode dizer que o cristianismo não é um amontoado de questões filosóficas. O cristianismo é o Filho de Deus, a pessoa extraordinária que entra na história. Na Bíblia nós temos muitos personagens impressionantes, sim ou não? Na aula da escola bíblica, no SEB, nós citamos muitos personagens. Eu gosto muito de Samuel. Você deve ter o seu personagem predileto. Talvez Elias, Moisés, Paulo, Tiago. Mas Jesus é superior a isso. Talvez você tenha feito muitas leituras. Você possa ter lido aí Aristóteles, Platão. Pode ter dado uma folhada lá em Confúcio, Buda. Eu não vou aqui discutir se eles estão certos ou errados, mas eu vou dizer para vocês: Cristo é superior a eles. A voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor. Vejamos o que o evangelista João diz em João 1,14. João 1,14, João vai ter uma
clara mensagem desse evangelho, que foi a ele revelado. Ele diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Isso é o evangelho. Às vezes a gente pensa que para fazer parte desse evangelho basta a gente confessar nossos pecados e nos ajoelhar e está tudo certo. Mas o evangelho é mais do que isso. O evangelho é muito mais do que isso. Deus não está dizendo aqui em Isaías: ó, eu vou lhe perdoar, eu vou te abençoar. Não se resume a simples perdão. Mas antes ele diz: eu vou descer até vocês. Ele chegou para satisfazer a justiça do Deus Santo, mas também para expressar o amor santo de Deus. A única maneira do homem ser perdoado, abençoado duplamente, ter paz, alegria interior, é ter vida nova. Ah, que bom que vocês estão aqui na Igreja Batista Vida Nova, não é? Bastante legal isso aí. Versículo 4. Todo vale será levantado, e todos os montes e colinas serão nivelados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, e as escarpas serão aplanadas. Antigamente, as autoridades, quando iam a determinado lugar, elas mandavam homens à sua frente para consertar a estrada por onde passaria aquela autoridade. Se houvesse buracos ou desníveis, aqueles homens deixavam aquela estrada mais perfeita possível, para que quando aquela autoridade viesse com seu carro, as rodas não tivessem solavancos demasiados. Mas quando se tratava do rei, era feita uma estrada real, uma estrada nova. E me parece que é isso que Isaías está dizendo aqui: preparai o caminho do Senhor, porque vem coisa nova aí, é caminho novo. É por isso que Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Não há nada que se compare com isso. Deus desceu a nós, mas Ele não desceu e ficou ilhado na sua divindade. Ele se identificou comigo e com você. Preparai o caminho do Senhor. Então Ele diz: olha, vamos deixar tudo nivelado. Os montes serão abaixados e os vales serão levantados. Vamos deixar tudo nivelado. Ele se nivelou a mim e a você. Ele deixou a sua glória. Ele deixou o seu rosto brilhante e glorioso e se identificou comigo e com você. Ele se tornou humano. Filipenses capítulo 2 diz bem isso aí. Ele se despojou de suas marcas, ele se despojou da sua glória eterna, ele se identificou comigo e com você, ele se tornou como eu e como você. Se a sua vida é difícil, imagina o quão difícil foi Deus se tornar humano. Você acha que é difícil a nossa vida? Mas Ele fez o mais difícil. Ele se tornou como nós. Isso faz parte do Evangelho. Agora vamos analisar um pouco do outro lado. Se Ele desceu, também a humanidade ela foi levantada. Hebreus 2, 17 e 18 vai dizer assim. Aquele relógio é meu inimigo, né? É uma pena.
Hebreus 2, 17 e 18, diz assim: por isso mesmo convia que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus e para fazer propiação pelos pecados do povo. Versículo 18: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. O Senhor se identificou comigo e com você, mas também Ele não anulou a nossa humanidade. Ele se revestiu da nossa humanidade. Ele foi um bebê lá na manjedoura. E aí o salmista vai perguntar em Salmo 8, 4 a 8, ele vai perguntar: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? A humanidade não foi desprezada no plano de salvação, mas antes ele desceu e se tornou como você, sem pecado. Deus se tornou homem, e agora ele é o homem Deus, identificado comigo e com você. Os montes e os vales foram nivelados. Isso é o Evangelho. Para você ser salvo, você não precisa ser como Deus. É impossível. Eu, às vezes, quando estou pregando, ou aconselhando, ou ministrando o Evangelho para o não crente, ele fala: tudo bem, mas quando eu parar de fumar, eu vou para a igreja. Quem já ouviu isso aí? Quando eu parar de beber, eu vou para a igreja. Quando eu parar de ter pensamentos impuros, eu vou para a igreja. Quando eu parar com a jogatina, eu vou para a igreja. Quando eu parar de ser mulherengo, eu vou para a igreja. Mas será que isso é o Evangelho? Voltando lá, na terra boa, na terra da boa, que a semente caiu. Outro dia eu estava numa das minhas viagens aí pelo interior, e eu percebi uma coisa, que a terra adubada fede. Não é, pastor Manuel? Você tem mais experiência que eu. Terra adubada fede. Não é uma terra que cheiro agradável. Eu não vou pedir para você dar uma cheiradinha no seu vizinho aí, porque vai pegar mal. Mas a terra boa fede. É dessa terra que ele precisa para cair a semente. Não é um esforço teu, é o poder do Evangelho que te transforma pela fé. João Batista, no capítulo 3, diz: preparem o caminho do Senhor, façam veredas retas para Ele. O que isso significa? Agora sim, significa arrependimento. A estrada está sendo preparada, e para que eu possa gozar das bênçãos do Senhor, de uma vida nova, uma coisa me é solicitado: arrependimento. A mensagem das boas novas é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando Jesus sai lá da tentação e desce e sai do deserto, e ele começa a andar por toda a região da Galileia, e ele tem uma mensagem em seus lábios, ele tem um evangelho a proclamar, ele mesmo é o próprio evangelho, mas ele abre a sua boca para dizer, olha lá, 23, o verso do capítulo 4 de Mateus: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças. João de Batista vai dizer: arrependei-vos. Não se trata, meus queridos, de uma mudança moral de vida. Não se trata de substituir pensamentos ruins por pensamentos bons. Não se trata de nada moral. Porque eu conheço pessoas moralmente libadas que não são crentes. E conheço crentes imorais. João Batista vai dizer assim, não digam que somos descendentes de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. O Evangelho não tem nada a ver com a cultura.
O Evangelho não tem nada a ver com a herança familiar. Porque meu pai foi assim, meu avô foi assim, meu bisavô foi assim, e eu serei assim. Não. O Evangelho é universal. É para todo homem e para toda mulher. O Evangelho é para todos os povos, de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações. Lá naquele dia, no trono de glória, o Senhor estará recebendo a sua igreja, e será uma igreja multirracial. Você vai ter negro, vai ter branco, vai ter amarelo, vai ter indígena, vai ter alto, baixo, vai ter gente de todo tipo e toda espécie, porque eles compreenderam que o Evangelho é para o homem, sim, e disseram: sim, Senhor, eu me arrependo. Talvez você esteja vivendo uma vida fraca. Eu torno aqui a fazer as mesmas perguntas do começo. Cristo é a essência da sua vida? Cristo é suficiente para você? Ou você está enganando a si mesmo? Ou você está perdendo o seu tempo todo domingo aqui às 9 horas? O Evangelho, ele produz vida nova. 2 Coríntios 5,17 vai dizer: aquele que está em Cristo, nova criatura é. O Evangelho não é eu dizer: ah, Senhor, me perdoa meus pecados, e continuar na mesma vida de pecado, e continuar com a mesma sorte de pensamentos. Não, é vida nova, é nascer de novo, é se revestir de Cristo. Se você quer uma vida de bênção, entregou sua vida a Ele, mas continua na mesma pecaminosidade, eu preciso dizer a você: isso não é Evangelho. Preciso terminar. A não ser que nós, o ser humano, olhe para dentro do seu coração e olhe a podridão, o mau cheiro, a desgraça. A não ser que ele se perceba. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, um parênteses. Tem gente que está sentado aqui só porque os seus pais mandaram. Mas o Espírito Santo está me dizendo aqui que Ele quer ter uma experiência contigo profunda de salvação. É necessário nascer de novo. Jesus vai dizer em Mateus 9, 12 e 13: eu não vim para os justos, mas eu vim para os pecadores. Nada acontecerá se você se acha justo aos seus próprios olhos, a não ser que você, humilhado e contrito, você clamará ao Senhor: tem misericórdia de mim, Senhor. Assim como Ele desceu até nós, se tornando como nós, morreu por nós, também Ele ressuscitou por nós. Por isso Ele pode dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Curve sua cabeça em nome de Jesus. Ninguém olhe para o lado, ninguém converse. Enquanto eu continuo aqui, vá refletindo dentro de você. Cristo é essencial para você. Se Cristo for retirado de você, você vai desmoronar. Eu quero acrescentar uma outra pergunta. Você está pronto para morrer por Cristo? Olhos fechados, cabeças baixas. Esse é o momento do Senhor entre nós. Você está pronto para viver inteiramente para Ele? O que te tem dentro de você que ainda é maior do que Ele?
que barreiras, que atitudes, que pensamentos. O Evangelho é o Evangelho de Deus, pregado pelo Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. Ele nos conclama para ser a sua igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, para pregar as boas novas. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração? Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Eu não sou de fazer apelo. Como um bom batista, eu não sou de fazer apelo. Mas eu quero convidar você que ainda não entregou sua vida a Cristo. Se o Espírito Santo está te tocando, se a gente aqui em nosso meio que ainda não fez isso, que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor, eu apelo para você que você faça isso. Mas também quero falar com crentes que querem experimentar essa renovação na alma, esse caminhar com Cristo. Saiba que Ele se identificou com você, e você vai se identificar com Ele. Ele se identificou com a sua humanidade, para que você se identifique com a sua glória. Se você está angustiado, eu queria, com a permissão do meu pastor aqui, eu queria convidar você que viesse aqui à frente. Nós vamos orar juntos agora. Pastor, eu quero esse Cristo, eu quero essa renovação, eu quero essa vida, a minha alma está sedenta, o meu espírito está sedento. Eu queria convidar você aqui. Não olhe para trás. Há 40 e tantos anos atrás, mesmo crente, eu respondi esse chamado. E esse Evangelho entrou poderosamente na minha vida. Eu quero que você viva essa vida no Evangelho. O Senhor quer que você viva essa vida no Evangelho. Eu te convido a vir aqui à frente. Não é aceitar de Cristo de novo, não. Não se trata disso. Se trata do Evangelho dentro de você e você dentro do Evangelho. Enquanto o Leandro continua cantando, eu convido você